Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Victor Ganzella, sou advogado, sócio do escritório do Arte Moral e hoje vim aqui para bater um papo com vocês a respeito do tema alienação parental. Muita gente nem sabe o que é esse nome, alienação parental, parece complexo, mas não é. Se você passou por algum tipo de separação e o pai ou a mãe está tentando influenciar a criança para que não goste de você, isso pode ser considerado alienação parental em alguns casos. Portanto, assista esse vídeo até o final, dê um like, se inscreva no nosso canal para a gente conseguir informar cada vez mais as pessoas. Tratando sobre alienação parental, a primeira coisa que tem que ficar claro é o conceito dela. Alienação parental nada mais é do que quando um dos pais tenta influenciar no desenvolvimento psicológico da criança para que ela repudie o outro de alguma forma. E não necessariamente só os pais também. Avós também podem cometer atos de alienação parental, assim como outras pessoas que estejam cuidando da criança. É importante lembrar que o menor está em estado de desenvolvimento, portanto ele não tem total discernimento sobre as coisas. E tudo que um pai ou uma mãe fala acaba sendo absorvido por essa criança e pode ser projetado futuramente, não só no seu caráter, mas como no seu desenvolvimento mental. Por isso, os atos de alienação parental são tão prejudiciais a ponto de se criar uma lei específica para coibi-los, que é a 12.318 de 2010. Ao invés de eu ficar trazendo para vocês aqui no vídeo o conteúdo específico de cada artigo que está descrito nessa lei, eu vou ser um pouco mais prático, tá? Essa lei, ela exemplifica alguns atos de alienação parental. Se você tiver curiosidade, bate lá no Google, Lei 12.318 de 2010 e verifica o artigo 2º dela. Como ela traz alguns exemplos, isso significa que ela não restringe os atos de alienação parental especificamente ao que consta desse artigo 2º. Então, todo ato que uma mãe, um pai, um avô, enfim, pratique em face da criança e prejudique o outro pai e a mãe e influencie o pensamento dessa criança em relação ao outro pai e à mãe, pode ser considerado alienação parental. Aqui no escritório, em alguns dos nossos processos, a gente consegue observar diversos outros exemplos que não constam no artigo da lei. É muito corriqueiro, em caso de separação, por exemplo, que a mãe ou o pai acabe condicionando a visita da criança à presença dele ou dela, mesmo em alguns casos já havendo alguma decisão judicial anterior que determina que a visita não necessariamente precisa ser feita na presença do pai ou da mãe. É basicamente utilizar a criança como moeda de troca para conseguir alcançar algum objetivo. Ora, o pai terminou o relacionamento com a mãe, entretanto não aceitou. Então ele fica utilizando essa criança para tentar se aproximar da mãe. Isso é um exemplo típico de alienação parental e é muito corriqueiro, por incrível que pareça, e por mais triste que seja também, porque a gente sabe que isso vai acabar influenciando no caráter da criança futuramente ou no seu desenvolvimento psicológico. Para coibir esse tipo de ato de alienação parental, o adequado é que procure-se um advogado e leve-se ao conhecimento do Poder Judiciário todos esses fatos que estão ocorrendo. Só que para que isso seja possível, você que está sofrendo com esses atos de alienação parental precisa também tomar providências para registrar esses fatos. Não basta fazer uma petição, ou seja, juntar um pedaço de papel dizendo para o juiz que tu está sofrendo com um ato de alienação parental. Você precisa comprovar para ele. Então, registra a conversa de WhatsApp, registra as visitas, registra as ligações ofensivas que você está recebendo, registra tudo que está se passando no ambiente familiar para poder levar ao conhecimento do juízo e convencer ele de que você está sofrendo com isso. Se o juiz estiver convencido que você está sofrendo algum tipo de ato de alienação parental
que isso vai prejudicar no desenvolvimento psicológico da criança, ele vai tomar providências. Uma das providências que ele pode tomar, por exemplo, é impor multa, para que a parte contrária cumpra o dever de apresentar a criança para você, de deixar a criança ser visitada por você. Caso a parte contrária não cumpra reiteradamente essas multas, ele pode até mesmo determinar que um oficial de justiça vá buscar a criança, com a ressalva de que esse tipo de medida é uma medida mais gravosa e acaba ocorrendo em último caso. A gente sabe que a alienação parental não é crime. Entretanto, o descumprimento da ordem judicial pode caracterizar um crime. Então veja que o ato de alienação parental, coibido pelo juiz, que determinou que a parte contrária entregue a criança, por exemplo, sob pena de multa. Se a parte contrária não cumpriu isso, além dela pagar uma multa, ela descumpriu uma decisão judicial. E descumprimento de decisão judicial, aí sim é crime, está previsto no artigo 330 do Código Penal. Então veja só o que a atitude de uma mãe e de um pai pode gerar ao final do processo. Ele vai acabar respondendo não só pelos atos de alienação parental, como também por outros processos. Em síntese, em resumo, de forma mais simplificada, eu acho que nesse vídeo você conseguiu observar que se o seu exercício do poder familiar, ou seja, a sua autoridade de pai ou de mãe, está sendo prejudicada pelo outro pai ou pela outra mãe, seja de maneira consciente ou inconsciente, e que isso vai influenciar no desenvolvimento psicológico do seu filho, existem medidas a serem tomadas. E elas precisam ser tomadas rapidamente, para que o seu filho se desenvolva com saúde mental. Inclusive, um dos direitos previsto na Constituição Federal é a convivência entre pais e filhos de maneira harmônica. É a convivência da criança no seio familiar de maneira harmônica. É por isso que existe essa lei. É por isso que esse assunto é tratado com tanta delicadeza. Aqui a gente não está falando necessariamente dos direitos que o pai ou a mãe tem de visitar o filho, mas a gente está falando do direito do filho de ser visitado. Se você então assistiu o nosso vídeo até o final, eu peço, por gentileza, que dê um like nele e se inscreva no nosso canal para que esse tipo de informação possa ser transmitido também para outras pessoas que porventura podem estar sofrendo disso também e não sabem que decisão tomar. Imagina que horror é um pai ou uma mãe que não consegue ver o filho por motivos muitas vezes até banais. Então, caso tenha restado alguma dúvida para você e a gente possa ajudar de alguma maneira, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais que estarão na descrição do vídeo. O Instagram é o Duarte Moral ADV e o site é o www.duartemoral.com. Um forte abraço para vocês e até a próxima.